Olá a todos, graça e paz, que Deus esteja abençoando vocês. Mais uma noite aqui na presença do Senhor, Ele nos trazendo sabedoria, desejo de buscar a sua palavra, desejo de buscar a sua vontade, de conhecer mais a verdade de Cristo e o Evangelho que nos foi prometido. E hoje, como eu bem prometi a vocês, eu vou trazer um vídeo falando sobre a religiosidade moderna. Alguns se assustaram com o que eu coloquei como título, né? Religiosidade moderna, o Deus homem. Eu vou estar trazendo alguns aspectos aqui e mostrando para vocês que o Evangelho, ele fugiu do que realmente é, né? A igreja brasileira, ela se desentendeu com o verdadeiro Evangelho devido a ter uma percepção muito equivocada sobre Deus, né? O que estamos fazendo hoje, o que a igreja, algumas igrejas atuais, modernas, estão fazendo hoje, é humanizar Deus e divinizar o homem, tá? Torna um homem sem pecado e um Deus sem ira. E é sobre isso que eu vou estar falando hoje com vocês. Trazer aqui um aspecto histórico, aonde que começou essa noção filosófica. É claro que essa questão de endeusar o homem é uma questão antiquíssima, porque os faraós eram tidos como deuses, né? Na época dos apóstolos existiam essas falsas doutrinas, essas doutrinas heterodoxas, né? Então não é algo novo, tá? Eu não quero falar para vocês aqui que só no século XXI que está acontecendo isso. Mas a minha ressalva, a minha proposta aqui no grupo é frisar para vocês o equívoco da nossa contemporaneidade, o equívoco do nosso tempo, o equívoco da nossa era, tá? E eu vou estar falando para vocês aqui sobre esse equívoco, trazendo também alguns aspectos históricos. Espero que vocês estejam aí gostando do vídeo. Começou agora. Agradeço a quem está assistindo, tá? Não vai ser um vídeo muito demorado, eu vou tentar levar aqui uns 40 minutos para fazer esse vídeo, tá? Creio que ele vai até demorar um pouco mais do que esperado, devido a alguns pontos que eu quero colocar para que a gente se atente mais, né? Para que a gente pense melhor, reflita melhor, né? Muitas pessoas gostam de falar de filosofia. A filosofia te leva a refletir. Então vamos refletir sobre isso que estamos fazendo, vivendo, e sobre esse entendimento falso que muitas igrejas estão aderindo. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração para a gente estar adentrando a esse assunto que é muito polêmico, que é muito complicado, muito difícil de compreender à luz de um absoluto, né? Porque muitas pessoas, na verdade, vão ficar um pouco chateadas comigo, mas, como diz Lutero, né? Paz, se possível for, verdade a qualquer preço. É isso que eu vou seguir hoje. Então vamos fazer uma oração para estar adentrando na presença do Senhor, e logo após gostaria de ler uma passagem com vocês. Espero que vocês me acompanhem. Senhor Deus, gostaria de invocar a Tua presença, o Teu santo nome, engrandecer a sua divindade, enaltecer a sua santa trindade, agradecer também pela redenção que o Senhor nos proporcionou através de Jesus Cristo, Teu Filho amado, e também por Ele interceder por nós mediante a Ti, e assim também como o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Senhor, eu gostaria de estar Te agradecendo e pedindo que o Senhor esteja me trazendo sabedoria e trazendo também entendimento para os ouvintes, para aqueles que estão recebendo essa mensagem, e que não seja somente algo histórico ou acadêmico da minha parte, mas que seja algo realmente voltado para o Evangelho, que seja aquilo que o Senhor produz no coração e que vai até a boca do homem. Então, Senhor, muito obrigado por estar aqui no nosso meio, que esteja abençoando e trazendo frutos de renovo para a vida dessas pessoas que estão ouvindo aqui essa noite. É isso que eu te peço e te agradeço, no santo nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, já
iniciando aqui o nosso bate-papo, né, vamos estar agora falando sobre esse aspecto. E antes disso, vamos estar lendo um versículo que é um dos que eu mais gosto no Novo Testamento, e é um versículo que muitos o consideram como um versículo moderno, né? um versículo contemporâneo. Vamos entender o porquê. Se a minha leitura estiver um pouco diferente, gente, é porque essa aqui é a Bíblia de Jerusalém e ela tem uma leitura um pouco diferente das demais, tá? Então, espero que me perdoem, mas que compreendam. Romanos capítulo 12. Quem puder me acompanhar, vai ser um prazer. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Verso 1 ao 2. Vamos lá. Assim diz o Senhor: exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Yahvé, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável, perfeito. Essa é a passagem que eu vou estar falando para vocês hoje. E no decorrer da nossa exposição, eu vou estar explicando por que a minha fala, a minha exposição está pautada nesse versículo, nesses dois versículos que nós lemos agora, tá? Então, antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou o pastor D'Angelo Lopes, sou pastor reformado, pastor presbiteriano, professor de História da Igreja e também de Hermenêutica e Antigo Testamento, tá? Muito prazer para quem não me conhece estar assistindo agora. Vamos tentar entender então essa questão da religiosidade moderna. Antes de mais nada, vamos tentar entender aonde eu estou colocando a religiosidade. Porque essa questão de religiosidade, eu estou falando no sentido pejorativo, tá? Existem dois sentidos de religião. Existe a religião no seu sentido funcional, no seu sentido primário, que é religar, religios, né, que significa religar. Aí vai da pessoa se é religar cultura, se é religar conceitos, se é religar filosofias, se é religar pessoas. Aí já vai da pessoa que está observando isso. Mas eu quero dizer da questão da religiosidade em um aspecto social, tá? A religiosidade, até os ateus têm, tá? Quando eu trato de religiosidade, eu não estou me referindo apenas a uma religião que tenha um Deus sobre si, né? Um Deus divino, né? Porque um ateu, ele tem um Deus sobre ele. O Deus dele é a ciência e ele mesmo, tá? Então, se você é ateu e acha que você é livre, que você não tem nenhum senhor sobre si, você está muito enganado. Toda pessoa tem um senhor sobre si. O meu senhor é Cristo. O de alguns é o dinheiro. O de outros é a pornografia. O de outros são carros. O de outros é a ciência. Então, o que eu quero trazer para vocês é o sentido de religiosidade, no seu sentido pejorativo, tá? E o que isso acabou influenciando o pensamento de cristianismo brasileiro. Porque sempre houve essa questão de religiosidade no sentido ruim dentro das igrejas. Como eu disse, é algo antigo. É algo antigo. Os judeus do período apostólico, eles seguiam uma religiosidade, e o próprio Cristo falou isso para eles, né? Chamou de guias cegos, né? Eles nem entram no reino dos céus, nem deixam outros entrarem. Então essa religiosidade do período de Cristo era uma religiosidade de hipocrisia, certo? Então sempre existiu esse fator de religiosidade no meio da igreja, no meio do povo de Deus.
A questão que eu quero trazer aqui é que a religiosidade nos dias atuais, ela inverteu papéis. Tá? Então existe uma peculiaridade na nossa religiosidade moderna. A nossa religiosidade moderna inverteu a divindade para um sentido humano e inverteu o antropos, o homem, para um sentido divino. Olha que interessante. Olha quantos pregadores jovens atuais aí estamos vendo falando que nós não temos pecado, né? Falando que Jesus tem o mesmo valor que nós, falando que se Jesus estivesse no Éden, ele também pecaria como Adão. E todos esses pregadores que falam isso são seguidos por vários jovens que vão atrás dessas ideias e acreditam piamente nessas ideias. Agora, existe um perigo aí. Essas igrejas que proclamam tais palavras, como essas que eu falei, são as igrejas mais lotadas. São as igrejas mais lotadas. E igrejas que proclamam um Deus soberano, um Deus cheio de atributos, um Deus que realmente não abaixa, não se submete à vontade humana, quando esse Deus é pregado nas igrejas, a igreja fica vazia. Então o que eu queria trazer para vocês aqui hoje é essa inversão de valores que as igrejas, ainda que de maneira desapercebida, têm feito, tá? De maneira desapercebida. E esse aspecto é muito perigoso, principalmente para os jovens. Principalmente para os jovens. Porque está se formando uma nova geração de cristãos. E essa nova geração de cristãos vão enfrentar o pior período do cristianismo que já existiu. A volta de Jesus está cada vez mais eminente, cada vez mais próxima. Os eventos catastróficos, os eventos mundiais estão cada vez mais agressivos, abruptos. A perseguição ao cristianismo está cada vez mais acentuada. Seja uma perseguição física, como é no Oriente Médio, ou seja uma perseguição conceitual, como é em nosso país. Uma perseguição aonde leva ideologias de gênero, desvalorizam a família, levam o comunismo para dentro das igrejas. Existe essa perseguição conceitual e os crentes do nosso período, os crentes da nossa geração, não têm percebido isso. Não têm percebido isso porque é uma perseguição mais mascarada, uma perseguição mais discreta, que ao ponto que se alguém não estiver atento a tal perseguição, a tal distorção da verdade, a pessoa não vai perceber que o evangelho está sendo distorcido. Então o que eu quero trazer para vocês hoje é essa questão. A palavra sempre diz que quanto mais conhecemos de Deus e de nós mesmos, mais nós nos achegamos à verdade. Quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 7 do livro de Romanos, nós vamos ver que a lei ela tem uma função. A função da lei, o que está escrito lá em Romanos 7, uma das funções é mostrar para o homem o quão ele está condenado. Então o que a lei faz comigo? A lei mostra que eu sou incapaz de cumpri-la completamente. Eu não consigo, através de mim mesmo, cumprir toda a lei. Então, a partir do momento que eu passo a me conhecer, a partir do momento que eu passo a entender a minha dependência, a entender a minha situação, a minha condição pecaminosa, é aí que vem a segunda função da lei. E a segunda função da lei é apontar para o Mashiach, para o Messias.
apontar para Cristo. E apontando para Cristo, nós vamos querer esse Cristo como nosso Redentor. Mas para isso nós precisamos entender a nossa condição e entender quem é Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos olhar para Deus através de seus atributos. Deus é perfeito. Deus é insondável. Deus é maravilhoso. Deus é onisciente. Deus é soberano. Deus não sujeita a vontade dele à vontade do homem. Deus não rebaixa os seus decretos ou anula os seus decretos para satisfazer o seu bel prazer, para satisfazer o meu bel prazer. Esse não é o Deus da Escritura. E a religiosidade moderna, diferentemente da religiosidade antiga, que era uma religiosidade legalista, que era uma religiosidade cheia de elementos, que era uma religiosidade que cobrava muita coisa, coisas até que o próprio Evangelho nunca nos cobrou. E hoje houve uma inversão total. Houve um cambalhota aí no meio das igrejas, aonde as igrejas estão liberando tudo. É homossexual no púlpito, liderando. É homens que traíram suas esposas no púlpito pregando. São pessoas que devem várias outras pessoas e estão lá tocando no louvor. São pessoas que olham para si e acham que merecem a salvação. E acham que as escolhas delas fazem elas serem perfeitas, fazem elas atrai o coração de Deus. Não, as minhas escolhas, eu escolhi o Senhor e isso comoveu o coração dele. Peraí, não é isso, meu povo. Não é isso. A Bíblia sempre foi enfática em trazer essa diferença do homem para Deus. E antes de voltar a esse versículo que eu li hoje, de Romanos 12, eu quero que vocês me acompanhem no mesmo livro, Romanos, capítulo 3. Romanos 5, 3. Aqui, Romanos 3, a partir do verso 10. Romanos 3, a partir do verso 10. Conforme está escrito, não há homem justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos juntos se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Sua garganta é sepulcro aberto, sua língua profere enganos. Há veneno de serpente debaixo de seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e azedume. Seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e desgraça em seus caminhos. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso aqui, meus amados, é uma clara exposição de Paulo em fazer essa distinção entre Deus, santo, perfeito, puro, imaculado, e o homem totalmente mau, depravado, extraviado da verdade. E o interessante é que Paulo se coloca entre eles. Paulo se coloca entre o pior dos pecadores. E o que estamos contemplando, vislumbrando na religiosidade moderna, é o contrário. É o contrário. Quantas vezes, talvez até um de vocês que estão me assistindo, vocês abriram a Escritura e chegaram lá e falaram: espera aí, isso aqui está se contradizendo. Isso aqui está errado. Não, lá diz isso, aqui diz outra coisa. Então a Bíblia está errada.
Olha que interessante. A gente às vezes sempre encontra erros na Bíblia, mas a gente não tem coragem de entender que o erro, que a limitação está em nós. Nós somos limitados e às vezes não entendemos os desígnios de Deus. Mas nós preferimos falar que quem está errado é a Bíblia. Mas nós preferimos dizer que a Bíblia está se contradizendo. Por quê? Porque existe uma inversão de valores. Para muitos, o Deus é o homem. Para muitos, o Deus é o homem, o soberano é o homem. A partir do momento que eu falo que Deus não pode passar por cima da minha vontade, ou como alguns dizem, Deus não pode passar por cima do meu livre-arbítrio, eu estou condicionando os decretos de Deus. Eu estou querendo dizer que Deus só pode agir se eu permitir. Então entendam, quem é Deus aí? Quem é o Deus dessa história? Será que é esse que acata as minhas vontades? Porque se for esse, eu prefiro não ter Deus. Não é esse. Não é esse o Deus que as Escrituras apresentam. O Deus que as Escrituras apresentam é um Deus soberano. É um Deus que realiza os seus decretos incondicionalmente, independente se você vai negar ou não. Os decretos de Deus estão de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com o livre-arbítrio do homem. Então o homem sempre preferiu achar que o erro não está nele. Sempre preferiu. Então o que o homem faz? O homem humaniza Deus, torna Deus cheios de aspectos humanos, cheios de resquícios humanos, cheio de misericórdia humana, né? Cheio de às vezes até de culpa. Tem uns que falam, chegam a ter coragem de dizer isso. E colocam o homem como dono do seu destino. Vai me dizer que vocês nunca ouviram falar, muitos dizerem, até mesmo na igreja, que o homem é dono do seu destino. Que Deus tem a caneta na mão, mas o homem tem a borracha para apagar o que Deus escreveu. Não seria tão triste para mim se eu ouvisse isso numa outra religião. No budismo, no hinduísmo, no ateísmo. Mas eu ouvir isso numa igreja cristã é muito difícil para mim. É muito complicado para um cristão, um genuíno cristão, passar a contemplar um Deus humanizado. Porque esse Deus, ele só se humanizou por um tempo para cumprir uma missão. E olha que interessante, em momento algum ele deixou de ser Deus. Mesmo Jesus, se fazendo homem, ele continuou sendo Deus. Mas na missão que ele veio cumprir, ele preferiu morrer como um homem. Ele preferiu sentir as dores do homem. E essa é a questão. Essa é a questão. Não foi porque Deus se fez homem que Deus tem todos os aspectos humanos. Então agora, Deus é homem, ele não vai poder ser soberano sobre mim porque ele é homem? Espera aí. Deus agora, ele não é o Deus da eternidade, mas ele é um homem que veio e morreu para nos dar um exemplo? Que teologia é essa? O que a nossa religiosidade está fazendo? E eu vou falar para vocês. O que a nossa religiosidade da parede preta está fazendo?
Eu passei um bom tempo visitando essas igrejas da Parede Preta. E a centralidade dessas igrejas, o que sai dos púlpitos dessas igrejas, é um Deus totalmente humanizado e um homem totalmente endeusado. Eles colocam Deus como aquele que faz as nossas vontades, um pai que não tem autoridade nenhuma, um pai que não corrige, um pai que não exorta, um pai que não permite que nós soframos. Ele só fez isso com Paulo, que sofreu, Pedro, que sofreu, Tiago, que sofreu, Jesus, que sofreu, a igreja primitiva, que sofreu, os pais da igreja que morreram pela verdade, os protestantes que às vezes morreram na fogueira. Deus só fez eles sofrer. Nós agora não, nós não podemos sofrer porque Deus mudou a sua forma de agir conosco. É isso que eu ouvia nas igrejas de Parede Preta. Nas igrejas da fumacinha, da balada, do octógono no meio do culto, tudo isso. Um evangelho que utiliza parâmetros, que utiliza benefícios carnais, que atrai pessoas através de coisas carnais, e tem que passar a vida inteira pregando coisas carnais. Porque se eu sou atraído para a igreja por causa de balada gospel, eu quero ficar na igreja por causa da balada gospel, não é por causa de Cristo. Se eu preciso de uma parede preta para mostrar que a minha igreja é moderna, não é Cristo que eu estou apresentando. Não é Cristo que eu estou apresentando. E o perigo disso tudo é que essas igrejas arrastam milhares de jovens. Milhares. Por quê? Por que arrastam? Porque existe um pragmatismo. Existe ali alguns padrões psicológicos que atraem muita gente. E sabe por que hoje em dia é fácil eu, você ou qualquer outra pessoa atrair pessoas? Porque eu não preciso ler a Bíblia. Porque eu não preciso ser fiel à Escritura. Eu não preciso fazer culto de oração. Eu não preciso. O que eu preciso é pintar a minha parede, colocar um globo de luzes, colocar fumacinha e botar hip hop todo dia, funk, gospel todo dia, marcar uma pelada todo final de semana, falar que Deus entende meu pecado, que ainda que eu não abandone esse pecado, Deus me ama mesmo assim, né? Dizer que eu não preciso buscar santidade. Eu não preciso buscar santidade. Deus te ama pelo que você é. Deus ama a sua originalidade. Então, se você é um cara que fala gírias, um cara que tem piercing, um cara que anda só de short, com a cueca aparecendo, Deus ama a sua originalidade. É isso que essas igrejas falam. É isso que essas igrejas estão falando. Achando que isso vai produzir cristãos. Não, não, não. É esse o equívoco dessas igrejas. Existe uma vasta diferença em deixar uma igreja com qualidade e encher a igreja. Pode ser que numa igreja de 10 mil pessoas, apenas 2 delas sejam salvas. E pode ser que numa igreja de 15 pessoas, todas elas são salvas. Por quê? Não é quantidade. O nosso objetivo nunca foi ganhar almas para a igreja, mas foi ganhar almas para o reino. O nosso objetivo nunca foi evangelizar para encher a igreja, mas nosso objetivo sempre foi encher pessoas com a igreja. Esse sempre foi o objetivo dos apóstolos. Esse sempre foi o objetivo dos pais apologistas, dos pais da igreja, dos reformadores, dos huguenotes, todos eles, dos missionários batistas do século XIX.
todos eles tinham um propósito. E esse propósito tinha a ver com plantar igrejas não em vários lugares, mas sim em várias pessoas. Plantar igreja dentro das pessoas. E não plantar 1 milhão de pessoas dentro de uma igreja. E essa inversão atingiu o nosso país. Atingiu o nosso país. De maneira tal que a igreja tomou a forma do mundo. E é aí que eu quero chegar com o texto que eu li para vocês. Não vos conformeis com este século, mas sujeitai-o. Sujeitai-o. Olha que interessante. O que é conformar? Conformar é tomar forma. É estabelecer o seu conceito de vida de acordo com o conceito de vida já pré-existente. Então o que nós estamos vendo na nossa geração são igrejas tomando formas do mundo e não o mundo sendo impactado e transformado pela igreja, que esse seria o papel. Esse seria o papel. O nosso papel não é colocar luzes na igreja, mas é colocar a luz de Cristo na igreja, que é aquela pessoa. Fazer aquela pessoa ter a luz de Cristo. É a única luz que precisamos ter na nossa igreja. Porque tem igrejas por aí afastadas que nem luz elétrica tem. Todavia, são igrejas cheias da verdade. Igrejas que buscam a Deus em oração. Que ainda que passem por desastres, ainda que passem pela fome, ainda que passem às vezes por um marido bêbado, por um filho nas drogas, o joelho sempre está no chão. O joelho sempre está no chão. Por isso, vou citar uma frase aqui de Leonard Ravenhill, mas que também foi usada pelo nosso grande reverendo Hernandes Dias Lopes. As músicas de hoje, né, está fazendo muitas pessoas pularem ao invés de dobrar os joelhos. Esse é o propósito do louvor. Fazer as pessoas dobrarem os joelhos. Fazer as pessoas adorarem a Deus. E não pularem de alegria, mas chorarem de arrependimento. Esse é o propósito do Evangelho. Esse é o propósito de uma religião. E agora eu falo da religião no sentido bom. No sentido de você ter algo para seguir. De você ter algo para acreditar. Né? Então eu coloco a religião aí no parâmetro da fé. Isso é bom. Agora, uma religiosidade invertida, que transforma Deus num homem sem pulso, vou falar mais, uma religiosidade que transforma Deus num frouxo, que transforma Deus num marica, que é o que muitas religiosidades estão fazendo, transformando Deus num frouxo, que não tem pulso, que não é pai firme para corrigir, exortar o filho com vara. É esse Deus que eu ouvi muito em algumas igrejas de parede preta. E por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque a partir do momento que a centralidade passa a não ser Cristo, não existe mais evangelho. Não existem mais conversões. Porque pense, se numa igreja que não prega o evangelho há 200 conversões por dia, pergunto a vocês, eles se converteram a qual evangelho? Respondo a vocês, eles se converteram ao evangelho que lhes foi apresentado. Não adiantou nada. Um evangelho podre, um evangelho deturpado, um evangelho caído, totalmente modificado pelo relativismo atual. Um relativismo tal que não advém de agora, mas advém do período iluminista.
onde a igreja passou a entregar todas as áreas da nação para os céticos. A igreja passou a abrir mão de muita coisa. Olha um exemplo. Antigamente, no período patrístico, a maioria dos cientistas eram cristãos. Galileu Galilei era cristão, né? Padre Evardo era cristão e um grande cientista. A maioria dos cientistas eram cristãos. Vindo um pouco mais adiante, Sir Isaac Newton, Louis Pasteur, todos eles cristãos. A partir do momento que houve o iluminismo, a partir da guerra ali, né, da Revolução Francesa, logo após a Revolução Francesa, houve essa questão do iluminismo, da filosofia impregnada nas pessoas, de ponto tal que tudo era explicado pela filosofia, tudo era explicado pela ciência e não mais pela escritura, aonde não havia mais verdade absoluta, mas havia uma verdade relativa. Tudo é relativo. É isso que estão seguindo hoje. Deixa eu responder uma pergunta aqui da Dandara. Igreja de parede preta que o senhor fala é igreja pintada mesmo de preto ou um outro sentido? Eu não entendi. Tá, vou explicar, Dandara. Existem algumas igrejas jovens que eles pintam a parede de preto ou eles colocam algum forro ali preto, porque existe um fator psicológico nisso. As pessoas hoje se identificam muito com lugares desse âmbito. Você pode ver que as boates, muitas delas, a parede é preta, porque isso mexe com a psicologia, tá? Isso atrai pessoas, principalmente jovens. Então você pode ver que as igrejas antigas, elas são normais. Já as igrejas mais jovens, como Bola de Neve e algumas outras que existem aí, são pintadas de preto. Você já se perguntou por que eles pintaram de preto? Por que grande massa das igrejas evangélicas pintaram suas paredes de preto? Então, existe um motivo atrás disso. Existe um motivo psicológico por trás disso. Onde jovens se sentem à vontade em ambientes assim, mais do que ambientes de igrejas antigas. Às vezes uma parede branca, que é muito comum. Tá? E tudo isso tem fator psicológico. Caso você nunca tenha ouvido falar disso, você pode pesquisar no Google ou em qualquer lugar, que cores, elas afetam muito o psicológico e o visual daqueles que estão vendo. Tá? Por exemplo, a maioria das lanchonetes são pintadas de vermelho ou amarelo, que são as cores da fome. Tá? McDonald's, Bob's, tá? Tudo isso tem a ver, mexe com a psicologia. E é a mesma coisa a cor preta nas igrejas. Geralmente, quando alguém vê uma igreja de parede preta, já fala, uma igreja jovem aí, olha uma igreja moderna aí. Tá? Então existe muita ligação com isso. E essas igrejas acabam fugindo da centralidade de Cristo no centro da pregação, e aderindo a outros elementos, como o que eu falei, a própria parede, como eventos na igreja, balada gospel, funk gospel, forró gospel. Já ouvi casais dançando lá agarradinho, já ouvi música do mundo dentro da igreja, e músicas que não tem letra para se ouvir, tá? E já vi vários tipos de coisa lá dentro, vários tipos de coisa. Já vi pessoas dançando, rebolando com roupa curta. Já vi homens usando salto. Olha, homens usando salto e dançando como mulheres. Tudo isso em igrejas desse tipo. E o pior, que não é só em igrejas desse tipo. Existem várias outras igrejas que estão aderindo a isso. Porque atrai pessoas. Realmente atrai. Claro que atrai. O que vai atrair mais? Cristo ou festa? É óbvio que é festa. Cristo atrai pessoas espirituais e não carnais. Só que essas igrejas são muito inteligentes. Eles sabem que a maioria das pessoas não querem Cristo. Eles querem até mesmo buscar a Cristo, mas sem sair daquilo que eles viviam fora.
E eu te falo isso, Dandara, porque eu vivenciei em igrejas que não eram da minha convivência e vivenciei também na igreja que eu congreguei por 6 anos. 6 anos. Tá? Eu fiquei 6 anos naquela igreja. E eu vi de dentro qual era o motivo deles usarem esses elementos. Tá? Dancinha, hip hop, pagode gospel. Eu entendia e ouvia eles falarem o porquê. Não era para louvar a Deus, não era para adorar, mas era para atrair pessoas. Tá? E esse é o perigo. Se a pessoa é atraída pelo pagodinho, ela vai ter que ficar pelo pagodinho e não por Cristo. Os apóstolos nunca usaram isso. Os profetas nunca usaram isso. Os reformadores nunca usaram isso. Cristo era a carta de mensagem. Cristo era um assunto principal que iria atrair aqueles que tinha que atrair. Cristo ia atrair aqueles que tinham que ser atraídos. Por isso, Dandara, a mensagem do Evangelho, ela nunca volta vazia. Ou ela leva salvação para quem está ouvindo, ou ela leva condenação para quem rejeita ela. Pode ficar tranquila, quando a mensagem é levada, mas é rejeitada, ela alcançou seu objetivo. Porque a palavra, o Evangelho, ele também condena os réprobos. Ele salva os eleitos e condena os réprobos. Tá? Então é isso que é interessante. E essas igrejas, elas fugiram desses parâmetros. Elas fugiram. O objetivo delas é ganhar vidas. Mas ganhar vidas para onde? Ganhar vidas para quem? Se Cristo está sendo pregado de maneira errada. Se os atributos de Deus estão sendo jogados no lixo. Para quem eles estão pregando? Sobre quem eles estão falando? Então existe uma ideia, e isso Nicodemos fala com muita propriedade, que quando o Evangelho é pregado de maneira errada, quanto mais se prega, pior fica. Ou seja, é melhor que essas igrejas fechem, nem preguem mais nada, do que levar um Evangelho torto. Porque ainda que as pessoas se convertam, mas elas estão se convertendo a qual Evangelho? O Evangelho que precisa que haja luzes, fumaça, parede, festas, música, para que eu sinta prazer em estar na igreja? Um Evangelho que necessita que haja gincanas, campanhas, sei lá o que, músicas de gente de fora, cultos de avivamento, precisa disso para que eu me sinta satisfeito? Será que eu não encontro meu prazer na palavra fiel, na pregação fiel da Escritura? Será que eu não me deleito em Cristo? Será que realmente eu preciso de tantos elementos assim? Então, quem se converteu não foi o D'Angelo. Quem se converteu realmente foi aquele cara que quer viver no mundo, mas quer mostrar que agora ele está endireitado. Né? Então é isso que eu falo, minha gente. Eu não estou dando uma de santarrão aqui, porque eu estou longe, muito longe de ser isso. Muito longe. Quer ver um pecador ruim, um pecador perverso, mau? Sou eu. O meu coração está cansado de imaginar hipocrisia, cansado de imaginar coisas torpes. Meu coração, às vezes, ele chega a almejar por coisas que eu me envergonho. E às vezes eu chego a praticar essas coisas. E esse é o ato. Às vezes de falar mal de alguém, às vezes de não ter empatia por alguém, às vezes de julgar alguém que não está errado, às vezes de não me sujeitar ao meu erro e outras questões que eu cometo, porque eu sou pecador. Agora, uma coisa que eu entendi desde o início é que eu dependo da graça de Deus. Eu dependo de um Deus soberano, que não é frouxo não. Eu dependo de um Deus que é rico em sabedoria e benevolência.
Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. Ele é o El Elyon. Ele é Elohim, Yahvé. Ele é esse Deus. Vocês querem ver uma coisa? Olha que interessante. Olha a diferença de uma fala para outra. Em muitas igrejas eles falam assim: olha, Deus não pode passar por cima do meu livre-arbítrio, porque eu sou o dono do meu destino. Isso que eles falam. Olha a palavra deles. Agora eu vou falar para vocês o que é doxologia, o que é adoração. Porque isso que eles falam não é adoração. Adoração é isso que está aqui, ó. E eu estou hoje só em Romanos, tá? Só no livro de Romanos. Quero mostrar para vocês essa importância. Romanos capítulo 11, verso 33 em diante. Olhem isso. Ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são insondáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! Quem com efeito conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca? Porque tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É isso aqui que é fé. É isso aqui que é adoração. Esse aqui é o Deus. E sabe quem está falando isso aqui? Paulo, o apóstolo que mais colaborou com as suas literaturas para as Escrituras. Talvez o maior apóstolo em relação a obras literárias é Paulo. Paulo, o maior missionário de todos os tempos. O homem que plantou tantas igrejas. O homem que percorreu várias nações falando de Cristo e da sua ressurreição. Esse homem, ele disse que Deus é insondável, que Deus é soberano, que Deus é perfeito e que Ele é o pior dos pecadores. Isso é evangelho. Eu senti necessidade de trazer essa conferência para vocês. Vou tentar trazer amanhã também, mas a necessidade que eu tive aqui foi porque eu vejo muitos jovens, e eu vou enfatizar, 90% das pessoas que pensam assim são jovens. Jovens que estão se entregando aos pragmatismos, se entregando a um Deus humanizado e se entregando à vontade de ser dono de si. Nós não somos donos de nós mesmos. E eu vou falar para vocês, não estou falando só dos cristãos não. Ninguém é dono de si. Ninguém. Deus é Deus de todas as coisas. Todas as coisas. Uma partícula, um átomo que existe no universo pertence a Deus. Seus componentes, prótons, nêutrons e elétrons, pertencem a Deus. Tudo isso, todas as substâncias e partículas existentes no nosso macroverso e no nosso microverso, tudo isso pertence a Deus. Então você, ímpio, ateu, seja o que você for, você pertence a Deus. Seja para condenação ou para salvação, de certa forma você pertence. Você não é dono de si. E é isso que eu estou falando para vocês. Jovens, cuidado com essa ideia falsa de filosofia iluminista, de achar que não existe uma verdade absoluta. Ou de achar que Deus, a palavra de Deus tem várias interpretações. Ou de achar que Deus é bipolar. Uma hora ele é soberano, na outra ele é frouxo. Por favor, a petição que eu faço a vocês é essa. Cuidado. Cuidado com o Deus que vocês estão servindo. Porque esse Deus pode não ser um Deus, mas pode ser você mesmo. Mas pode ser apenas você querendo se colocar em outro patamar. Pode ser apenas a sua mente querendo te dizer que o Deus interno que habita em você
quer que você seja feliz para sempre. Quer que você seja milionário, como dizem algumas igrejas aí. Que quando um crente é pobre é porque ele não tem Deus. Já cansei de ouvir em igrejas também. Ah, está passando por necessidade? Deve ser falta de jejum e oração. Ah, está passando por dificuldade? Deve ser falta de jejum e oração. E Paulo, que teve fome, que foi preso, que afundou, que apanhou, que teve um espinho na carne e Deus não tirou. Será que Paulo não jejuava? Será que Paulo achava que só podia obter o favor de Deus através do jejum? Era isso que Paulo acreditava? Ou será que Paulo acreditava que existia uma coisa chamada decreto de Deus? Deus age de acordo com a sua soberana vontade. Independente daquilo que você faça, Deus é a fonte de todas as coisas. Deus é o dono do seu destino, do destino de toda a terra. Deus é o Senhor da história e não participante dela. E é isso que a religiosidade moderna está afastando os jovens. A religiosidade moderna está apresentando novos homens e um novo Deus. Eu acho que esse vídeo se baseia nisso. Cuidado com essa apresentação de um homem sem pecado e de um Deus sem ira. Muito cuidado, se afaste, porque é atrativo. É óbvio, quem não vai querer um Deus que não está preocupado com a sua vida sexual? Ou um Deus que não está preocupado com a sua vida cotidiana? A quem você deve? Ou a quem você está falando mal? Deus não se preocupa com isso. Deus só se preocupa com a minha vida espiritual. Aonde você aprendeu isso? Aonde? Porque o mesmo Deus que justifica é o mesmo Deus que regenera. E é o mesmo Deus que santifica. Sabe o que isso quer dizer? Não existe uma pessoa justificada que não apresente frutos da santificação, que não apresente frutos do Espírito. Não existe. Não existe não. Então vamos tomar muito cuidado com essa apresentação nova da fé. Tudo que é novo deve ser questionado. Tá? Não estou dizendo que não possa existir algo novo que venha a ser bom. Com certeza eu creio nisso. Eu creio nisso. A questão é que se nós fazemos como os bereanos, será que esse novo evangelho, nós estamos olhando para ele e refletindo e questionando se é verdade ou não? Ou será que nós só vivemos de louvor? O que a música diz é lei, pronto. Eu não preciso ler a Escritura. Pois é. É isso que a religiosidade atual, moderna, tem feito hoje. Um cristianismo musical, um cristianismo um cristianismo cristocêntrico, né? Cristocêntrico não, perdão, antropocêntrico, aonde o homem é o centro da pregação, sendo que deveria ser cristocêntrico, ter Cristo no centro da pregação. Nada é mais cristocêntrico em algumas igrejas. Nem o batismo. Nem o batismo. Até mesmo os meios de graça não tem mais Cristo como centro. A Santa Ceia não tem mais Cristo como centro. O batismo não tem mais Cristo como centro. Sabe por quê? Porque não é atrativo. É claro que não é atrativo. Cristo é espiritual. Cristo é renúncia. Cristo, falando uma vez em João capítulo 5 ou 6, se não me falha a memória, ele falava lá, ele estava falando que aquele que quer vir após ele, que pegue sua cruz, negue-se a si mesmo e o siga. E ele falou isso para quem? Para o povo que foi lá para ele multiplicar pão. Então ele multiplicou os pães e ele viu que o pessoal estava ali perto dele, agarrado com ele, porque ele multiplicou pão. Então ele falou, olha, já que você quer me seguir, pegue sua cruz e me siga.
Aí eles falaram, olha, dura coisa disseste. E muitos foram embora, muitos saíram, muitos não quiseram mais ouvir Jesus. E Jesus falou para os seus discípulos, vocês querem ir atrás deles? Vocês querem ir embora? Podem ir, porque a minha pregação é essa. Aí que Pedro falou, para onde vamos se só tu tens as palavras de vida eterna? O que isso nos mostra? Isso mostra que a pregação de Cristo atraiu os discípulos, porque eles eram espirituais. Eles estavam com Cristo por causa da sua palavra, e não por causa do alimento. Porque se fosse pelo alimento, Pedro não ia abandonar um barco lotado de peixe para seguir a Cristo. Ele seguiu a Cristo para ser pescador de homens. Pescador de homens, como diz o próprio Cristo. Venha, me siga, que eu vou te fazer pescador de homens. Então, Pedro queria algo eterno. Pedro queria algo dos céus. Ele não queria se alimentar das coisas passageiras. Mas o povão só queria comer. Então, o povo não quis seguir a Cristo naquele momento. Por que não quis? Porque eles foram atraídos por um momento pelo pão, por um alimento, por algo que ia saciar a vontade deles por um momento. Então, eles queriam ficar com Cristo pelo pão e pelo peixe. Mas o que Cristo tinha era um alimento do céu. Só que essas pessoas queriam coisas da carne. Então, como é que eles iam seguir a Cristo? Nunca. É a mesma coisa das nossas igrejas. Elas usam elementos, coisas passageiras, transitórias e mundanas para atrair. E depois que talvez eles queiram acabar com isso, ninguém vai querer ficar lá. Porque eles foram atraídos pela carne, e não pelo Evangelho, e não por Cristo. Então é essa a periculosidade da religiosidade atual. E está atingindo sobremaneiramente os jovens. Tá? De maneira muito ascendente. Muito ascendente. Tá? É muito perigoso isso. Existe um percentual aí de jovens seguindo doutrinas tortas, fora do comum. Fora do comum. E isso é muito complicado. Muito complicado. Pessoas que são atraídas por elementos nunca vai buscar aquilo que realmente importa. Quer um teste? Vai pelas igrejas fora, se você tem essa coragem, como um dia eu tive. Viaje pelas igrejas aí e pergunte aos jovens qual é a teologia deles. Pergunte aos jovens o que é o Evangelho. Uma pergunta simples. O que é o Evangelho? Eles vão falar tudo, menos o Evangelho. Por quê? Porque os jovens, eles são muito questionadores. Muito. Só que quando as suas questões são respondidas com respostas da carne, eles ficam satisfeitos. Para eles está bom. Mas ainda não é a verdade. Ainda não é a verdade bíblica. Então é sobre isso que o vídeo de hoje fala. Principalmente, a preocupação que eu estou com os jovens da minha nação. Eu não posso falar dos jovens de fora. Eu não sei como está a juventude lá nos Estados Unidos, ou na Argentina, ou em qualquer lugar. Mas no meu país eu sei como está. No meu país eu sei como está. Jovens que quando vão evangelizar, têm medo de falar para as pessoas que elas precisam ser salvas. Aí a pessoa está no erro, né? A pessoa está lá, está no erro, fumando a maconhinha dela. Não, calma, olha, Deus ama você mesmo assim, Deus te ama e Ele te quer, Deus precisa de você. Olha a pregação da maioria. Não é mais o evangelismo como era antigamente. O evangelho não é só boas novas, mas é também más novas. Também é más notícias. Qual é a má notícia do evangelho? A má notícia é que eu estou condenado. A má notícia é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
A má notícia é que não há um justo, um sequer. Não há quem busque a Deus. A má notícia é que todos merecem o inferno. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que um homem pagou o preço dos nossos pecados. Um homem retirou a nossa culpa. E para isso, nós temos que conhecê-lo, precisamos conhecê-lo para contemplar esse Evangelho. Para entender quem nós somos e para entender quem Ele é. Nós não temos que aceitar Jesus, nós temos que conhecê-lo. Quem nos escolhe é Ele, e não nós que o escolhemos. Tá? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Tentei ser o mais breve possível, se eu passei um pouco do meu tempo, peço perdão, mas é isso que eu queria falar com vocês e vou tentar ao máximo fazer um vídeo amanhã. Talvez eu não consiga, porque vai ter visita aqui em casa, vai vir pessoal da nossa família, então talvez eu não vá ter tempo suficiente. Mas eu agradeço a vocês que assistiram esse vídeo, espero não ter incomodado ninguém, ou espero ter, se esse incômodo, se o fato de eu ofender alguém chegar a transformar alguém para melhor, eu creio que foi válido, tá bom? Leonardo Ravenhill falava que o cristianismo inofensivo não é cristianismo. O cristianismo, ele ofende. Ele ofende porque ele é uma verdade que não é desse mundo. Ele ofende porque o que é normal para esse mundo é abominação para Deus. Então ofende. O Evangelho ofende. Tá bom? Então muito obrigado aí por assistir. Deus abençoe você, Dandara. Obrigado aí por estar presenciando. Outros também que passaram por aí, talvez eu não vi. Mas que Deus os abençoe. Amém? Vou concluir aqui o vídeo. E muito obrigado. Quem quiser e puder, compartilhe essa live aí. Vai ser muito bacana, tá? Vocês compartilharem. Se vocês gostarem, obviamente. Tá? E muito obrigado. Dandara, se puder, compartilha aí, tá bom? Forte abraço.